Por que suas conversas mentais, seus discursos mentais, o estresse, a preocupação atrapalha tanto na sua vida, muitas vezes em coisas básicas? Muitas vezes você executou uma determinada função durante muitos anos da sua vida, mas quando você está estressado, preocupado, está ruminando coisas, acontecimentos passados ou preocupado com o futuro, tudo é atrapalhado. Você fica esquecido, você não consegue executar suas funções que você executava no seu cotidiano com a mesma performance agora, tudo fica comprometido. Isso acontece porque quando ocupamos a nossa memória executiva ou a nossa memória de trabalho, que é a memória, a parte da nossa memória que vai lidar com atividades cotidianas, com aquilo que precisamos fazer no aqui e agora, com uma função em que requer concentração. Essa parte da mente, essa função executiva, ela é ocupada com os pensamentos. E para poder clarear um pouco sobre isso, eu vou te dar alguns exemplos que estão nesse livro aqui, A Voz na Sua Cabeça. Eu vou falar muito desse livro até eu concluir ele. Provavelmente montarei uma playlist com essas sacadas aqui. Eu gosto muito de estudar sobre pensamento. Eu não sei se você percebeu, mas o pensamento ele é responsável pela grande parte do sofrimento humano. Então, vamos lá. Existe um número chamado, e está aqui na minha frente também, que eu estou pegando uma colinha aqui para eu lembrar dos termos, tá? Um número chamado que é o número mágico 4, que ele tem a ver com a nossa capacidade de reter entre 3 e 5 unidades de informação na mente a qualquer momento. Aí tem um exemplo aqui, ó. Considere um número de telefone dos Estados Unidos. Memorizar o número, presta atenção, memorizar o número 200-350-2765 é muito mais fácil que memorizar o número 200-350-2765. É o mesmo número. No primeiro caso, você agrupou os números, então está memorizando 3 informações. Você viu que são vários dígitos, só que no primeiro grupo a gente divide entre 3, 3 e 4. No segundo é uma sequência ininterrupta. E você tem muito mais facilidade em gravar uma sequência de até 3, no máximo 4, do que você gravar um número completo. É assim que nós fazemos o tempo todo. O meu próprio número de telefone, às vezes, se alguém falar o dígito completo, né, cada número, se ele mudar a sequência daquilo que eu me habituei a gravar, fica uma coisa esquisita. Às vezes eu tenho que recapitular na sequência que eu me acostumei. E que foi uma sequência mais ou menos assim. Eu dividi, na verdade, às vezes entre 2 dígitos, 3 dígitos, no máximo 4 dígitos. Isso acontece porque nossa memória executiva não consegue executar muitas informações ao mesmo tempo. Nossa memória de trabalho. E o que isso tem a ver com você? Quando você começa a ocupar, então vamos lá, você tem um limite de 4 informações para poder executar no momento presente. Só que você ocupa 3 dessa capacidade com ruminações, falando coisas. E aí a gente vai poder levar em consideração, por exemplo, uma coisa muito comum, que é quando nós, por exemplo, vamos apresentar um trabalho em público. Esse livro ele vai dizer que, por exemplo, quando você vai apresentar um trabalho em público e você começa a ocupar parte dessa memória executiva com preocupações de julgamentos, o que o outro está pensando de mim, será que estão percebendo que eu estou nervoso, eu não vou conseguir. Ou seja, você ocupa com voz na sua cabeça, com discursos mentais. E aí você tem muito maior dificuldade de trazer outras informações, porque você já está ocupando, de certa forma, aquele espaço. Você pode entender o seguinte, no seu computador tem muita coisa,
Mas você consegue abrir todos os programas de uma só vez? Você consegue, por exemplo, ir lá no seu navegador Google Chrome ou qualquer outro navegador, abrir o máximo de janelas, vamos botar lá, nem sei qual é o máximo, 200 janelas, ao mesmo tempo que você deixa rodando vários vídeos, ao mesmo tempo que você abre todos os programas? Provavelmente, seu computador irá travar. Na nossa memória também é assim. Nós temos muita informação, mas nós conseguimos trazer todas elas à tona de uma só vez? Não. Nós temos um limite. A esse limite de execução de informação, neste momento, nós nomeamos como memória executiva ou memória de trabalho. E aí, isso explica o porquê quando a gente está nervoso, as informações não vêm. Por quê? Porque o nervosismo, ele não é só uma sensação, ele muitas vezes ele é uma ocupação mental com preocupações, discursos mentais. Ah, será que eu vou conseguir? Eu estou muito nervoso, então será que vão me julgar? Será que eu vou conseguir apresentar o trabalho? E etc. E aí tem mais algumas coisas importantes aqui. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Tem um estudo aqui que descobriu, por exemplo, que a ansiedade leva as pessoas a fazer ofertas iniciais baixas e abandonar as discussões mais cedo e ganhar menos dinheiro. Basicamente, tem uma pesquisa aqui que mostra que quando as pessoas estão preocupadas, elas querem sair rápido da situação. Então elas abandonam a atividade. Como, por exemplo, se você apresentar um trabalho em público, por que você quer terminar rápido, concluir rápido? Primeiro porque tem aqueles discursos internos, vozes mentais, que estão te causando ansiedade. E você está percebendo que não está conseguindo performar no seu normal. E aí você começa a ficar com pressa, querer acelerar. Isso na vida prática, nos negócios, quanto mais você está apressado, quanto mais você está ansioso, quanto mais você está cheio de coisas na sua cabeça, mais rápido você quer concluir, porque você está percebendo que você não está bem. E onde que tudo isso nos leva? Tá? Então, resumindo tudo que a gente está falando aqui, a sua memória executiva, ela pode processar até mais ou menos, de acordo com pesquisas, assim, a média 3, 4, 5 no máximo funções num momento, ok? Quando você fica ocupando isso com a atenção nos pensamentos, nas suas preocupações mentais, então se eu estou apresentando um trabalho em público, eu não estou apenas apresentando um trabalho em público, mas estou apresentando ao mesmo tempo que eu estou falando um monte de coisa na minha cabeça, me preocupando com o julgamento do outro, a minha atenção também está na minha tremedeira, no meu nervosismo. Então eu estou ocupando essa memória de trabalho com muitas coisas ao mesmo tempo, atrapalhando que eu consiga trazer informações à tona. Lembra? O computador tem muita coisa, porém você, para poder executar um certo número de coisas, se você quiser executar, tem um limite, né? Então se eu estou com 5 programas abertos, programas que exigem muito da máquina, às vezes, se eu abrir um outro que também exija muito, o meu computador irá travar. Eu preciso fazer o quê? Fechar um programa e abrir um outro. Porém, com todos esses programas mentais abertos, preocupação com o ambiente, se eu estou nervoso, se eu vou conseguir, se eu vou passar, eu comprometo todo o resto. E aí, tudo isso vai nos levar à importância de uma prática de meditação, de mindfulness, de atenção plena. Antes de eu gravar esse vídeo, eu fiquei aqui uns 10 minutinhos com áudio presente. E eu estou fazendo o que aqui? Eu estou treinando para não deixar essas vozes ficarem na minha cabeça de forma involuntária quando eu decido que elas não fiquem, quando eu quero ficar presente. Não tem problema nenhum pensar, não tem problema nenhum essas preocupações virem, o problema é quando elas ficam o tempo todo. Elas vêm e não voltam, não vão embora. E por isso que prática de silêncio, prática de autoobservação é muito, muito importante. Isso vai te ajudar muito. Eu costumo dizer que
Se eu não meditasse, se eu não praticasse coisas, se eu não me cuidasse, eu estaria muito mal. Porque eu já tive crises de pânico até mais ou menos aí, eu não lembro a idade, mas entre 23 e 25 anos aí eu ainda tinha, fortíssimas, muitos problemas. Se não fosse o cuidado que eu tenho hoje com a minha mente, uma prática muitas vezes constante, às vezes eu dou uma parada, mas eu sempre volto, eu provavelmente não estaria bem. Eu tenho um curso que eu estou gravando sobre atenção plena essencial. Se você tiver interesse, está na descrição aqui desse vídeo, caso você queira adquirir, ver o vídeo de apresentação lá, tá bom? Se esse vídeo ajudou você, deixa nos comentários, curta, se inscreva no meu canal, porque isso me ajuda o canal a crescer, tá? Eu pretendo esse ano gravar vídeos diários. Às vezes eu posso acabar vacilando, porque a vida às vezes nos atrapalha, mas eu pretendo gravar vídeos desse jeito. Não vou editar, vou só dar um corte no início ali, um corte no final, mas não vou ficar trabalhando tanto para fazer vídeos cheios de edições, até porque eu prevejo que essas coisas, esse tipo de vídeo mais humano será mais valorizado no futuro, porque o mundo digital está ficando cada vez mais sintético, cada vez mais artificial por conta da inteligência artificial. Daqui a pouco vai estar todo mundo gravando vídeo com avatares, etc. Isso é ruim e é bom, né? As pessoas vão conseguir criar vários avatares, mas o problema é que a gente deixa de desenvolver repertório, capacidade de aparecer sem ficar nervoso, essa capacidade de não se preocupar tanto com o julgamento dos outros e etc. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Nos vemos em um próximo vídeo.